Olá! Continuando a nossa aula sobre sinalização, nós vamos falar agora sobre dispositivos auxiliares. Observem que a sinalização nessa categoria sempre vai ser representada pela palavra dispositivos. Dispositivos delimitadores, dispositivos de sinalização de alerta, dispositivos luminosos e dispositivos de uso temporário. Enfim, começou com um dispositivo, vocês já vão saber que faz parte da classe dispositivos auxiliares e sempre representado previamente pela letra D. D, dispositivos delimitadores. DSA, dispositivos de sinalização de alerta. DL, dispositivos luminosos. E DT, dispositivos de uso temporário. Vamos falar primeiro dos dispositivos delimitadores. Observem que eles podem vir nas cores branca ou amarela. Obviamente, a cor branca vai estar separando fluxos no mesmo sentido, enquanto a cor amarela estará separando o trânsito em fluxos opostos, seguindo o padrão das cores branca e amarela, conforme nós já estamos vendo ao longo das aulas. Esses dispositivos são fixados no pavimento, na pista, com a finalidade de melhorar a visualização da pista, principalmente à noite, porque eles têm refletivos luminosos aqui, que recebendo a luz dos faróis dos veículos, vão refletir, dando a sensação de que estão acesos e melhorando muito a visualização da pista. São também conhecidos popularmente como taxas ou tachões. E ainda podem ser utilizados com a finalidade de reforçar a sinalização horizontal, orientando o fluxo de veículos nos trechos onde houver necessidade. Agora, dispositivos de sinalização de alerta. Esse tipo de sinalização serve para determinar a direção que os veículos devem seguir ao se deparar com um determinado obstáculo. É muito comum os condutores se confundirem ao se depararem com esse tipo de sinalização. Observando aqui o DSA 01, de que lado você teria que passar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Então fica a dúvida. A dica que eu dou é a seguinte: tentem observar essas linhas escuras ou pretas como se fossem as espinhas de um peixe. Imagine, se você passar o dedo nesse sentido, você não vai espetar o dedo, porque está no mesmo sentido das espinhas ou das linhas. E se você passar o dedo nesse sentido, você pode espetar o dedo, porque está em sentido contrário às linhas pretas ou supostamente as espinhas do peixe. Então, entendendo assim, nós sabemos que na DSA 01 a passagem deve ser feita pela direita, que é o sentido onde a gente não vai espetar o dedo. Pela esquerda, só desce. Tudo bem? Seguindo essa mesma regra, no DSA 02, nós vamos entender que a passagem pode ser feita tanto pela direita quanto pela esquerda. Observaram? Passou o dedo nesse sentido, tá ok, mesmo sentido das espinhas ou das linhas. Passou o dedo nesse sentido, também está valendo. Está no mesmo sentido, não tem nenhum problema. Então, no DSA 02, a passagem pode ocorrer de ambos os lados, tanto pela direita quanto pela esquerda da sinalização. E no DSA 03, a passagem deve ser feita pela... 3 segundos para vocês pensarem. Isso, pela esquerda, porque pela direita está contrário à direção das linhas, então não pode acontecer. Para facilitar a compreensão de vocês aqui, eu vou desmanchar essa rabiscada toda e vou fazer de novo para vocês verem. Pronto. Vejamos. DCA 01, passagem pela direita. DCA 02, pela direita ou pela esquerda, ambos os lados. DCA 03, a passagem é pela esquerda. Compreendido? Continuando então. Dispositivos luminosos, ou representado pela sigla DL, são os chamados painéis eletrônicos, que servem para estar orientando os condutores em relação às condições do trânsito
e a possíveis circunstâncias ou desvios de tráfego que possam ocorrer em determinados dias ou horários. E por fim, os dispositivos de uso temporário. São eles os cones, representados aqui pelo DT01, as barreiras fixas, que o pessoal conhece como cavalete, mas o nome técnico disso é barreira fixa, e também as barreiras móveis. Pegaram aí? Ótimo. Dispositivos auxiliares é isso mesmo, pouquinha coisa. Cai com bem menos frequência em prova, mas está aí para vocês. Só para finalizar, quero dizer também que o triângulo de segurança do veículo, galhos e arbustos, também são considerados como os dispositivos auxiliares de sinalização. Claro, eles também têm a sua utilização no trânsito, principalmente o triângulo e os galhos e arbustos, sinalizando aí situações de perigo na pista. Falando agora sobre a sinalização semafórica. A sinalização semafórica ela pode ser de regulamentação, que vai expressar o sentido de imposição, determinação, e tem também a sinalização semafórica de advertência. Aqui nós temos todos os tipos de sinalização semafórica. A sinalização de advertência são somente essas aqui. Eu vou deixar separado aqui para vocês. Ó. Essas aqui, SS09 e SS010. Essas são as de advertência. As demais são de regulamentação. Todas as demais. Combinado? Aqui no SS01, SS de sinalização semafórica. Tudo bem? Ó? SS. Sinalização semafórica. No SS01, essa sinalização aqui, nós temos um semáforo convencional, com as cores padrão, verde, amarelo e vermelho. Claro que todo mundo sabe o que significa cada uma dessas cores. O verde é para seguir, o amarelo atenção e o vermelho é para parar. Mas aí cai na sua prova a seguinte questão. Com o sinal amarelo, você pode passar? Você tem que esperar? Como é que funciona? Bom, apesar de não existir uma determinação específica para isso, a recomendação é que você imobilize o veículo quando o sinal ficar amarelo. Mas é claro que existe aquela situação em que o sinal vai amarelar no momento que você já estiver sobre a faixa de pedestres, ou então tão próximo da área de cruzamento que se você tentar parar, você vai fazer uma parada brusca e provocar um acidente. Claro que nesse caso, você pode avançar o sinal amarelo. O que não pode acontecer é o que a gente na maioria das vezes vê, que é o condutor, ao perceber que o sinal amarelou, ele acelera para tentar passar antes dele ficar vermelho. Claro que muitas das vezes isso acaba resultando no fato do condutor passar com o sinal já no vermelho, o que é uma infração de trânsito gravíssima. Então, ótimo, pegaram aí, verde é para seguir, vermelho é para parar e o amarelo parar também. Só sendo permitida ou tolerada o avanço no sinal amarelo, caso você já estiver sobre a faixa pedestre ou muito próximo da área de cruzamento. No SS02, nós temos um outro tipo de semáforo não tão convencional. Por quê? Porque não tem a cor amarela. Esse tipo de semáforo é utilizado para situações específicas ou controle de locais em situações específicas, que é o caso de pedágio, ponte móvel, cruzamento com linha férrea. Compreendido? Ótimo. Continuando então. Agora o SS03, que são essas três setinhas aqui apontando para a esquerda. Claro que elas também poderiam estar apontando para a direita, tá? Isso aqui é só uma hipótese. Esse semáforo SS03 significa direção controlada. Normalmente você está numa pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. O semáforo principal, que é esse convencional, pode estar indicando uma coisa, enquanto esse outro semáforozinho lá na faixa da esquerda pode estar indicando outra coisa. Por quê? Porque ele faz menção exclusivamente à faixa aonde ele está afixado. Enfim, mesmo o semáforo principal estando fechado, se aqui no semáforo à esquerda esse direção controlada estiver verde, você pode seguir.
Então o nome dele, gente, não se esqueçam, direção controlada. Pegaram aí? Ótimo. Aqui embaixo, no SS04, nós temos esses dois semáforozinhos aqui que servem para controle de faixa reversível. São dois pares, esse e esse. Vocês vão entender daqui a pouquinho para que servem esses semáforos de controle de faixa reversível. No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. Por enquanto, atentem somente ao significado que é controle de faixa reversível. Beleza? E o último aqui, SS05, que também vai ser um ou o outro, significa direção livre. Sempre na direção que a setinha estiver apontando, o trânsito está livre, ou aquela faixa especificamente está livre, independentemente do semáforo principal. E aqui embaixo nós temos a sinalização utilizada para o pedestre, chamada também de foco de pedestres. Tem o SS06, 07 e 08. Não que são três semáforos diferentes, não, são apenas três representações diferentes. Normalmente, para o pedestre, nós vamos ter uma luz vermelha e uma luz verde, que pode ser tanto essa quanto essa ou outra que o órgão de trânsito entender conveniente, mas sempre uma verde e uma vermelha. O nome desse semáforo é foco de pedestres. Aí vem a pergunta, como é que o pedestre sabe que o tempo de travessia dele está terminando e que ele precisa apertar o passo? Não existe um amarelo para mostrar que vai fechar, ao contrário do que acontece com o semáforo convencional para os veículos. Ele está verde, logo em seguida ele fica no amarelo avisando que vai fechar, depois vermelho. Para o pedestre não. Como é que funciona? É porque a luz vermelha começa a piscar, certo? Então já está indicando que o tempo está terminando e que logo vai fechar. E aqui a sinalização semafórica de advertência, que tem a finalidade de alertar o condutor sobre uma circunstância perigosa, obstáculo na pista ou cruzamento perigoso. Esse cruzamento certamente não vai ser sinalizado com a sinalização semafórica convencional e vai existir apenas uma dessas duas, que pode ser num par de luzes, onde elas vão piscar alternadamente, uma e outra, ou então uma única luz, que vai ficar piscando intermitentemente. Existe também o caso do próprio semáforo convencional, em determinados dias e horários, ficar só o amarelo piscando, que vai ter o mesmo efeito desse aqui. Em que situações isso poderia ser usado? O semáforo convencional piscando só o amarelo. Altas horas da madrugada, onde o fluxo de trânsito está bem menor, bem menos intenso, entende-se que uma parada num semáforo desse durante a madrugada aumenta o risco de assalto e por isso o órgão de trânsito entende conveniente deixar somente no amarelo ou no semáforo de advertência, onde o condutor deve proceder da seguinte forma: diminuir a velocidade e parar cedendo a passagem para outro veículo, caso ele esteja vindo. Ok? Deu para pegar isso aí? Ótimo. Continuando então. Aqui, nessa situação, é que eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqueles dois parezinhos de semáforos que se chamam controle de faixa reversível. Aqui nós temos um e aqui nós temos o outro. O que é a faixa reversível? Essa faixa aqui do cantinho, onde nós temos, olha, setinha apontando numa direção e noutra direção. Por quê? Porque essa faixa, o trânsito pode ir tanto para lá quanto para cá. Claro que isso não vai acontecer simultaneamente. E o que vai fazer esse controle, se o trânsito está indo para lá ou para cá? São justamente esses semáforos de controle de faixa reversível. Se o lado de cá está verde, certamente o lado de lá vai estar vermelho. E vice-versa. Aqui embaixo, da mesma forma. Aprenderam a identificar aí? Essa faixa do canto, que é separada do restante da pista por duas linhas seccionadas, chama-se faixa reversível. Reversível porque o sentido do trânsito aqui pode mudar dependendo do dia e do horário. E o que vai controlar o fluxo aqui, ou a direção do fluxo, é justamente esse semáforo chamado de controle de faixa reversível. Pegaram aí? Anotaram? Ótimo. Continuando então. Agora nós vamos falar sobre a sinalização de obras.
A sinalização de obras, ela tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de sinalização auxiliares, todos eles combinados. Por quê? Porque a sinalização de obras, ela não tem uma forma específica ou suas características particulares. Ela lança mão ou ela acaba utilizando de outros tipos de sinalização para fazer a sinalização de obras, conforme diz aqui na Resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito e também no anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Sinalização vertical, que são placas, tem também sinalização horizontal, que são pinturas no pavimento, pode utilizar também de sinalização semafórica e até de dispositivos auxiliares, todos eles combinados. Uma coisa que você já deve ter observado, que a sinalização vertical de advertência, quando utilizada para sinalizar obras, ela tem uma cor um pouco mais forte do que a cor padrão desse tipo de sinalização. Nós vimos em aula anterior que a sinalização de advertência ela é de cor amarela, e aqui ela está aparecendo na cor laranja. Então já logo vamos identificar que ela está sendo utilizada para sinalizar situação de obras. Ficou claro isso? Ótimo. E aqui nós temos aí outros tipos. Tem também essas placas nas cores laranja, sempre na cor laranja, que representa obras. Nós temos aqui a barreira móvel, que é o cavalete, inclusive com a sinalização luminosa de advertência. Nós temos aqui os bastões que vão estar demarcando aí a área da pista que não pode ser transitada, ok? Essa área aqui está em obras, assim como poderiam estar usando aí outros tipos de sinalização conforme mostrado aqui na Resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a sinalização gestual. A sinalização gestual ela é feita ou executada através de gestos que podem ser executados tanto pelos condutores quanto pelos agentes de trânsito. Vamos conhecer? O condutor ele pode executar 3 tipos de gestos no trânsito. Se ele estender o braço para fora, deixar o braço parado, apontando para a esquerda, ele está sinalizando que vai fazer manobra à esquerda. Mudar de faixa para a esquerda, dobrar à esquerda, alguma manobra que ele venha fazer para a esquerda. É como se ele estivesse sinalizando com a seta que vai realizar a manobra para a esquerda. Só quero que vocês compreendam o seguinte. O Código de Trânsito menciona que, ao executar a manobra, o condutor deve sinalizar com a luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Quer dizer que ele pode deixar de dar a seta e sinalizar com o braço. Tudo bem, a legislação nos assegura isso, mas normalmente, no exame prático de direção, o examinador vai exigir de você que seja sinalizado com a luz indicadora de direção e com o braço. Porém, numa prova escrita ou de legislação, você pode seguramente marcar luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Devemos também entender que o fato de você sinalizar com o braço não te dá o direito de circular com o veículo com a seta queimada ou defeituosa, porque aí já caracteriza um outro tipo de infração que não é exatamente o deixar de sinalizar. Você sinalizou, mas está transitando com o veículo fora das condições normais exigidas pelo Código de Trânsito. E isso pode acarretar a você uma autuação e possivelmente punições por esse motivo aí. Então, braço estendido para a esquerda, parado na horizontal, sinalizando manobra à esquerda. Braço estendido na vertical, sinalizando manobra à direita. E o braço estendido na horizontal, fazendo o movimento para cima e para baixo, o condutor está sinalizando que vai diminuir a velocidade ou parar. Normalmente, esse tipo de sinalização ocorre quando a parada vai ser no meio da rua. Para quê? Para fazer uma baliza, ou para aguardar a travessia de um pedestre, ou porque o trânsito está congestionado, ou porque o semáforo está fechando, ou algo nesse sentido. Ótimo, vimos aí então as sinalizações do condutor, que são sempre representadas pelas letras GC, que é gesto do condutor. Tá vendo? Gesto do condutor 02, gesto do condutor 03 e assim sucessivamente. Agora nós vamos ver a sinalização executada pelo agente
GA, gestos do agente. No GA01, o agente está parado com o braço estendido na vertical, em posição vertical, e palma da mão virada para frente. Ele está sinalizando ordem de parada para todos os veículos. Claro que os veículos que já se encontrarem dentro da área de interseção ou cruzamento, no momento que o agente estender o braço, não são obrigados a parar. Repetindo, ordem de parada para todos os veículos, exceto aqueles que já se encontrarem na área de cruzamento quando a ordem for executada. No GA02, observem que o agente está com os braços na posição horizontal, palmas da mão voltadas para frente. Esse tipo de sinalização é uma ordem de parada apenas para os veículos que vierem em sentido ortogonal ao braço ou aos braços estendidos pelo agente. Guardem bem essa palavra. Vou até escrever aqui em cima para vocês, ó. Ortogonal. Sempre que o braço do agente estiver estendido na vertical, tanto aqui no GA02 quanto no GA03, só vão parar os veículos que vierem em sentido ortogonal, ou seja, no sentido de cruzar o braço ou os braços estendidos pelo agente. Quem vem pelas laterais não são obrigados a parar. Aqui no GA03 nós temos duas situações. O agente pode estar somente com o braço estendido para um lado ou somente estendido para o outro lado. Claro que a ordem é válida também para os veículos que forem cortar ortogonalmente o braço estendido. Somente os veículos que estão passando do lado do braço estendido é que terão que parar. Tanto vale para um quanto para o outro. Aqui nós temos um agente com o braço na horizontal, a palma da mão está para baixo e ele está fazendo movimentos para cima e para baixo, ou seja, o braço dele está subindo e descendo. Ele está sinalizando o quê? Diminua a velocidade. Nesse caso aqui, a ordem é diminua a marcha ou diminua a velocidade, tanto faz. Aqui no GA05, o agente está com a lanterna na mão e o veículo para o qual ele direcionar essa lanterna deve parar para fiscalização. Lanterna apontada na sua direção, imobilize o veículo para fiscalização. E aqui no GA06, nós temos o agente com o braço estendido na vertical, a palma da mão virada para trás e ele fazendo movimento para frente e para trás, ordenando que você siga. Repetindo, ordem de parada para todos os veículos, ordem de parada para os veículos que cortarem ortogonalmente os braços estendidos pelo agente, a mesma coisa, ordem de parada para os veículos que cortarem ortogonalmente o braço estendido pelo agente. Ordem para diminuição da marcha ou velocidade, ordem de parada para fiscalização e ordem de seguir. Pegaram aí? Ótimo. Continuando então. E agora nós vamos finalizar essa aula falando sobre a sinalização sonora. É muito comum em prova questões abordando sinalização sonora. E eu particularmente acho inadmissível o aluno perder uma questão ou um ponto por conta disso. Por quê? Porque são só 3 sinaizinhos, só 3. 5 minutos de dedicação, uma técnicazinha de memorização e você já vai conseguir guardar isso e já vai ter um ponto garantido na hora da prova. Aqui diz o seguinte: um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha ou diminua a velocidade. Só isso. Um silvo quer dizer um apito sonoro, curto, breve. É só um pi. Siga. 2 silvos breves é só um pi, pare. E um silvo longo, um pi, diminua a marcha. Pegaram aí? Então vou passar para vocês agora uma técnicazinha de memorização. Vocês vão fazer o jogo da velha e depois vocês vão escrever aqui, ó, 1, 2, 1. Pegaram até aí? Depois vocês vão colocar um Big Brother, não é Brasil, é Big Brother Londres. Tudo bem? 1, 2, 1, Big Brother Londres. E para finalizar, S
SPD. SPD de quê? De só pagar de novo. Se você não lembrar da técnicazinha e errar essa questão em prova, você vai ter que pagar de novo para repetir a sua prova. Por isso que é só pagar de novo. Brincadeiras à parte, só para ajudar a gente a lembrar aí. 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo. E agora, como é que a gente decifra isso aqui? Simples. Um silvo breve significa o quê? Siga. 2 silvos breves significa o quê? Pare. E um silvo longo significa o quê? Diminua a marcha. Pegaram? Ótimo. Para quem não entendeu, voltem à aula e aprendam esse macetinho, porque com certeza ele vai ajudar vocês demais na hora de resolver questões nesse sentido. Então nós tivemos aí mais uma boa aula sobre sinalização. Voltamos na próxima aula falando sobre o significado e aplicação das placas de regulamentação e advertência. Não perca, nós vamos falar placa por placa, significado e aplicação delas. Um abraço, aguardo vocês.